A graça e a paz do nosso Deus nessa manhã para a tua vida. Queremos agradecer ao Senhor pela noite. Já colocamos nas mãos dele esse novo dia. O nosso coração se alegra pela proteção dele, mas clamando a ele que permaneça conosco no decorrer de todo esse dia. Feliz é a nação que escolhe viver ao lado do Senhor. Feliz é a família que escolhe também andar ao lado do Senhor. E nessa manhã a nossa escolha é fazer a vontade, cumprir os propósitos dele e permitir que ele afete a nossa vida por completo. Quero convidar você e quero deixar com você nessa manhã uma parte da Bíblia, do Salmo 77, o verso 13, onde os filhos de Corá cantando, louvando o nome do Criador, eles disseram o seguinte: O teu caminho, ó Deus, é santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Salmo capítulo 77, o verso 13. Através da palavra de Deus, nós podemos entender que de fato Deus é santo. Os caminhos do Senhor nós não conhecemos, mas nós reconhecemos e aceitamos os caminhos do Senhor. Queremos viver para Ele, amá-lo a cada dia, deixar que Ele conduza a nossa vida. Não existe um Deus semelhante ao Deus que nós servimos. Não há um Deus tão grande como Ele, que se manifesta na vida do seu povo, que opera maravilhas, que escolhe deixar o seu trono no universo para morar no meio do seu povo nessa terra. Nós seremos e somos eternamente gratos a Ele e queremos a cada dia viver para o Senhor. Nessa manhã, nesse momento, como em outras manhãs, quero convidar você a ter nas mãos, permanecer com a palavra de Deus aberta nas mãos, no livro de Números, capítulo 33, o verso 1. São essas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a ordem de Moisés e Arão. Quero aqui, nesse momento, dizer a você o seguinte: não faça apenas uma leitura daquelas partes da Bíblia que você ama, mas faça uma leitura completa da palavra de Deus. Cada parte da Bíblia tem uma mensagem especial. Numa leitura inicial, não consiga entender num todo o que Deus está querendo falar conosco, mas não se desista, não se canse. Busque a cada dia, através do poder de Deus, pedir orientação, se humilhando diante do Senhor, pedindo para que Ele abra os seus olhos para você entender o que Deus de fato está querendo falar com você. E, na verdade, especificamente no capítulo 33, Moisés registra a caminhada do povo de Deus, desde a saída do Egito até a entrada em Canaã. Foram 40 paradas, foram 40 acampamentos. É claro que nós não conseguimos encontrar como um referencial hoje, nos dias em que nós nos encontramos, os lugares em que Moisés menciona. Até porque foram acampamentos em tenda no deserto, e hoje nós não conseguimos localizar como sendo uma referência. Mas, na verdade, foram lugares que eles conseguiram ver, enxergar a mão de Deus nas suas vidas. Foram 40 oportunidades de Deus operar maravilhas na vida do seu povo. Nenhuma nação teve a alegria de poder dizer e confessar: o nosso Deus anda no nosso meio. O nosso Deus nos ensina como é que nós devemos viver. O nosso Deus opera maravilhas na nossa vida. A nação de Israel sentiu claramente a manifestação de Deus diariamente através do santuário, dos rituais e dos milagres que aconteceram no meio do povo de Deus. Portanto, hoje, nós temos nas mãos a palavra do Senhor, esses registros que são fontes de inspiração para a nossa trajetória, crendo também que a cada dia, que a cada ano que nós vivemos, nós podemos sentir a manifestação de Deus também na nossa vida. Os registros escritos por Moisés revelam que eles poderiam ter evitado a peregrinação se eles tivessem vivido uma vida de obediência a Deus. Mas pelo fato de terem desobedecido ao Senhor, acabaram peregrinando pelo deserto por um período de 40 anos. Mas esses registros trazem referências e trouxeram orientações para a nação de Israel, porque eles poderiam evitar os erros que os seus pais cometeram no passado. Da mesma forma, hoje, quando nós temos a palavra de Deus nas mãos, ao estudarmos a sua palavra, nós podemos evitar os mesmos erros que os nossos pais espirituais no passado cometeram. Hoje, o que eu e você a cada dia precisamos fazer
é desenvolvermos o nosso relacionamento com o Senhor e vivermos uma vida de fidelidade. Vivendo dessa forma, nós iremos, pelo poder de Deus, alcançar as bênçãos que o Senhor prometeu ao Israel literal e ao Israel espiritual nos dias em que nós estamos vivendo. O capítulo 33 do livro de Números, o verso 4, Moisés escreve que os deuses do Egito não puderam suportar o Deus de Israel. O Deus Rapi, que é o Deus do rio Nilo, ele não conseguiu suportar ou vencer o Deus de Israel. Por mais que ele tentasse impedir que as águas se transformassem em sangue, o Deus de Israel foi poderoso e impôs a sua força, e o Deus Rapi não conseguiu deter o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. A deusa Hathor, que era a deusa com parte de homem e parte de animal, no momento em que a praga caiu sobre os animais dos egípcios, ela não pôde deter o Deus de Israel. Eles sentiram na pele o poder da grandeza do Deus Criador do céu e da terra. E aqui no capítulo 33, no verso 4, Moisés registra esse momento que o Deus Israel, como sendo comandante do seu povo, venceu os seus adversários. Amon-Ra é o terceiro deus egípcio, que é o deus do sol. Ele não conseguiu manter o sol aceso quando Deus Israel também trouxe escuridão sobre a terra do Egito. Por mais que ele lutasse contra o Deus Israel, ele não prevaleceu. E no capítulo 33, o verso 4 do livro de Números, Moisés revela a grandeza, a majestade, levando a nação de Israel a entender que só há um Deus digno de todo louvor e adoração. E eles deveriam, no decorrer de toda a sua vida, viver uma vida de fidelidade. Embora Moisés estivesse sendo recolhido aos seus pais, mas ele estava aqui deixando a sua mensagem, que o seu povo jamais deveria se desviar em viver uma vida em fidelidade ao Deus de Abraão. Pelos registros de Moisés, nós encontramos em torno de 40 momentos em que o povo de Deus acampou. Nessa manhã não vou mencionar todos os momentos em que a nação de Israel se deteve ou acampou ou montou o seu acampamento, mas gostaria aqui de, nesse momento, mencionar apenas algumas paradas que entendo que foram as principais do povo de Deus. Sucote, que quer dizer barracas. Eles viveram durante tanto tempo vivendo em barracas. O próprio Deus pediu para que eles celebrassem o momento dos tabernáculos, que deveria se lembrar daquele momento em que eles viveram um período grande das suas vidas dentro das tendas, e o próprio Deus os concedeu uma terra onde eles viveriam para sempre livres e teriam liberdade para construir as suas casas e viver com as suas famílias. Um outro momento foi em Migdol. Foi logo depois que saíram de Sucote. Antes de passar pelo Mar Vermelho, eles acamparam em Migdol. A mão de Deus também se manifestou na vida do seu povo lá em Migdol. Eles reconheceram e sentiram que o Senhor estava ao seu lado para lhes conceder a vitória. As lembranças de Mara são das águas amargas, que Deus transformou em água amarga, em água doce, para que o seu povo pudesse tomar água limpa e saciar a sua sede. Eles acamparam no deserto de Sim, que não pode ser confundido com o deserto de Zin. No deserto eles viveram a maior parte da sua vida, mas Deus os preservou a roupa, Deus lhe manteve a saúde, Deus manteve a sua vestimenta, as suas sandálias. No decorrer da noite, o Senhor mantinha uma luz acesa. No decorrer do dia, a nuvem cobria o sol e eles viveram uma vida feliz ao lado do Senhor. Eles acamparam em Refidim, que quer dizer expansões. Foi um dos primeiros lugares onde Moisés recebeu água da rocha. Foi ali também onde os amalequitas atacaram o povo de Deus. Mas ali marcou o local onde as coisas ruins estavam ficando para trás. E a partir dali, eles estavam vivendo uma nova vida ao lado do Senhor. Foi lá no Sinai onde eles receberam a lei dos 10 mandamentos, a expressão do caráter de Deus. Eles sabiam que ali era onde Deus estava formulando a sua aliança com o seu povo. Vivendo em fidelidade, Deus estava implantando no coração dos israelitas como ele esperava que o seu povo pudesse se expressar para com o seu Deus com as suas manifestações de amor. Kibrot Atavá, que quer dizer sepulcros da consciência, foi ali onde os israelitas reclamaram do maná e onde muitas pessoas acabaram perdendo as suas vidas.
Azerote marca uma experiência onde Miriam, invejosa do seu irmão Moisés, criticou a Moisés, onde ela mesma ficou leprosa, onde o povo de Deus não levantou acampamento até que Miriam mais uma vez recebesse o perdão do Senhor. Mas quando Miriam foi perdoada, se tornou limpa, curada, mais uma vez o povo levantou o acampamento e seguiram viagem. Líbna é um local onde não há nenhuma referência da construção de algum imóvel. Possivelmente tenha sido uma parte que eles acamparam no deserto, mas ali também Deus se manifestou na vida do seu povo. Eles também acamparam em Cádiz, o local onde os espias saíram para olhar a terra prometida, onde 10 espias voltaram com um testemunho negativo. Isso desagradou a Deus, onde muitas pessoas perderam as suas vidas, mas foi ali também onde o Senhor falou que aquela geração não entraria na terra prometida. Os seus filhos é que tomaram posse, porque mudaram as suas vidas. Houve uma verdadeira conversão, houve uma verdadeira transformação de coração e tiveram a alegria de conquistar a terra que o Senhor tinha prometido aos seus pais. Moisés também registrou a vitória do povo de Deus sobre o rei Arade. Era uma prova clara que todo aquele que se opusesse à vontade e contra o povo do Senhor seriam destruídos. Arade não resistiu. Arade foi morto com todos os seus soldados. Da mesma forma, nos dias em que vivemos, todos aqueles que se oporem ao povo de Deus serão destruídos, porque a força do povo do Senhor não é pelo braço de um homem, mas é pelo poder de Deus. O que eu e você hoje precisamos fazer a cada dia é nos colocarmos nas mãos do Senhor. Após a vitória sobre o rei de Arade, a próxima parada foi às margens do rio Jordão. Depois de 40 anos de peregrinações pelo deserto, aquela geração teve a oportunidade de estar às margens do rio e do outro lado estaria a terra prometida. Foram 40 anos de experiências que eles tiveram ao lado do Senhor. Durante esse período, Deus estava trabalhando uma geração, Deus estava transformando corações, Deus queria fazer uma mudança de pensamentos. Deus, a cada dia, no período dos 40 anos, Deus queria levar aquela geração a viver uma vida dependente do Senhor. O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, ele fala que é essa transformação que Deus quer fazer nos dias em que nós estamos vivendo. Somente aqueles que se permitem se colocar e deixar ser conduzidos pelo Senhor é que terão a alegria de poder entrar e viver com o Senhor na terra prometida. Nós estamos hoje às margens do Rio Jordão, mas o que precisamos fazer a cada dia é permitirmos que o poder do Senhor molde, nos transforme e nos conceda a graça de entrarmos nessa terra pela fé, pelo poder do nosso Salvador Jesus Cristo. O capítulo 33 do livro de Números, o verso 52, Deus foi muito enfático ao dar as ordens à nação de Israel. Eles deveriam destruir e expulsar todos os povos inimigos cananeus que ficariam e que estavam na terra prometida. Eles não deveriam deixar ninguém. Deus não estava dando uma segunda oportunidade para a nação de Israel. A única coisa que eles deveriam fazer era tomar a terra e eliminar todos os povos cananeus inimigos que estavam naquela terra. Destruir todos os ídolos. Eles deveriam destruir todas as imagens. Eles deveriam destruir aquelas nações porque eles seriam um risco para o povo de Deus. Eles poderiam introduzir no meio do povo de Deus mentiras como se fosse verdade. Deus mesmo os advertiu que se eles não vivessem uma vida de obediência, da mesma forma como seus pais no passado foram destruídos no deserto, eles iriam também ser perseguidos, seriam destruídos em Canaã. Meu amigo, ao concluirmos nessa manhã o capítulo 33 do livro de Números, eu e você, nós precisamos refletir na nossa trajetória. É uma caminhada ao lado do Senhor, como a nação de Israel também viveu. Deus estava preparando um povo para entrar na terra que Ele prometeu aos seus pais. Deus também hoje promete para mim e para você vida eterna. Deus quer santificar a nossa trajetória. O que nós temos que fazer é viver restritamente obediente ao pedido do Senhor. O que Deus pediu à nação de Israel é o que Ele pede para mim e para você hoje. Nós precisamos destruir os ídolos que estão na nossa vida. Nós precisamos nos deixar para trás os pecados que nos prendem a essa terra. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a eternidade. Nós precisamos permitir que o nosso coração seja exclusivamente do Senhor.
Vivendo dessa forma, eu e você teremos a oportunidade de viver com o Senhor, de entrar nessa cidade pelas portas e estar ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Por isso que nessa manhã, o que nós temos que fazer é clamar por Ele, é pedir por Ele. Vivendo assim, viveremos para sempre com o Senhor por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida, é o nosso pedido e é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.